Gostaria de ler uns versículos em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu estava pensando que privilégio Deus aqui manifestando-se a Abraão e colocando prova. Hoje de manhã o irmão falou que no céu nós não vamos conhecer a Deus como um Deus de paciência, de consolação. Por quê? Porque é aqui que nós conhecemos. Aqui Deus estava provando Abraão. E ele ia conhecer uma das características de Deus, que é Deus que provê. Inclusive ele coloca o nome desse lugar, desse monte, no monte, versículo 14, no monte do Senhor se proverá. Esse lugar, eu creio que é uma figura muito bonita da Assembleia, porque é um lugar que o Senhor escolheu, não o homem. E esse lugar, a Assembleia, é um lugar onde que nós somos dirigidos pelo Senhor a esse lugar. E nós vemos que ele, versículo 4, ao terceiro dia, ele viu o lugar. E o 3 dias nos fala, logicamente, da morte e ressurreição de Cristo. Esse lugar é um lugar onde que Cristo estabeleceu, conforme
Mateus 18, 20, é um lugar que ele providenciou, e a base de cada um nesse lugar é a obra de Cristo. Trazidos a esse lugar pela obra de Cristo. Por isso que eu acho interessante aqui que ao terceiro dia ele viu esse lugar. E é um lugar onde que nós passamos não só o exercício do conhecimento da salvação, mas o exercício do conhecimento que esse lugar custou a morte de Cristo para que ele instituísse isso. Não apenas salvasse, mas que desse um lugar para colocar os seus. Esse onde estiverem, são onde são colocados aqueles que Cristo morreu. Um versículo em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é a salvação de Deus plena para o pecador. Um homem morto, perdido, a graça de Deus vai e dá vida e desperta o morto, né? Desperta o morto, traz vida. E não vem de obras. E isso não é só salvação, isso é um princípio de Deus. Esse lugar de Abraão aqui, nós estamos vendo no nosso capítulo, é um lugar onde não há obras. Por isso que ele chama, o monte do Senhor se proverá. Mas é interessante que ele foi chamado para levar o seu filho para ser sacrificado. E ele saiu com o seu exercício para esse lugar. E o que envolve, né, essa história aqui é muito interessante, porque Isaque era o filho da promessa de Abraão. Porque foi dito a ele que Isaque seria chamado a descendência de Abraão. E agora Deus estava pedindo para que sacrificasse o seu filho. Mas ele foi. Nós não vemos aqui nenhuma queixa, né? E tampouco nenhuma demora em Abraão responder o que o Senhor havia pedido a ele. Nós vemos no versículo 3 que ele levanta de madrugada e sai já, logo ele faz isso. Hebreus 11 nós encontramos um pouco da resposta do que Abraão pensou. Aqui não fala o que ele estava pensando, mas lá em Hebreus nós encontramos que pela fé ele foi e ofereceu Isaque. Embora não consumou aqui, logicamente, mas ele foi para fazer aquilo crendo que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Ele creu nisso, era a fé. Porque ele conhecia que Deus, né, ele estava tendo um exercício conhecendo esse Deus que provê todas as coisas, mesmo chegando no ponto limite da natureza humana. No caso aqui seria a morte do filho. Deus podia ir além desses limites. E esse lugar, nós vemos que é o terceiro dia, né? Fala aqui, terceiro dia ele vê, porque nós vemos que é justamente nesse terreno de fé, né? de ressurreição, é que nós vamos compreender que Deus realmente é poderoso. Se Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele não poupou, Romanos 8:32, Ele não poupou o seu próprio Filho. Porventura não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas? Aquele que deu o Filho, não poupou, Ele não vai dar
todas as coisas? E esse lugar, né, que esse monte, é o monte onde nós não temos vez. Onde o homem não tem obras. É o monte que o Senhor provê todas as coisas para a sua própria glória e para a bênção nossa. Então esse versículo de Filipenses, não de obras, não é somente para a salvação, mas é um princípio. É um princípio. E mais um detalhe, no versículo 5, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não diz, nós iremos até ali, nós vamos sacrificar, e eu vou voltar. Ele disse assim, nós iremos até ali, havendo adorado, voltaremos outra vez. Então isso é a fé, né, que Hebreus fala dele, que ele sabia que ele ia lá, ia voltar com o filho, porque era o filho que era a promessa. Então Deus ia ressuscitá-lo, se necessário. Mas esse lugar é o lugar de adoração. É muito interessante que nós estamos vendo hoje de manhã, nós estamos falando um pouco do serviço, né, vamos chamar o serviço da fé, logicamente. E realmente existe no coração de cada cristão, de cada crente, de cada alma, né, de um crente, o desejo de servir. Paulo, quando o Senhor cruzou ele no caminho de Damasco, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E depois ele fala, que queres que eu faça? Primeiramente, nós temos o privilégio de servir uma pessoa que nós conhecemos, alguém que nós conhecemos. Quem és tu? Jesus. O privilégio de conhecê-lo. E segundo, que queres que eu faça? Sabemos que algumas traduções não põem esse versículo, mas eu estou pensando no sentido de que em cada alma, cada cristão tem o desejo de servir ao Senhor. E isso é muito bom, isso tem seu lugar, porque no corpo de Cristo, em Coríntios, nós vemos que cada crente, né, tem o seu lugar. Mas o princípio somos chamados para adoração. Um versículo na segunda carta dos Efésios, Apocalipse, capítulo 2. Efésios 2. Apocalipse 2. Perdão. É bom para acordar, né? Depois do almoço agora precisa acordar. Então, Apocalipse de João, capítulo 2 e versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Essa é a primeira igreja citada aqui das 7 igrejas, que é o tempo, né? É o tempo do testemunho de Deus na terra.
de Éfeso até Laodiceia, essas 7 igrejas são figuras dos 7 tempos do testemunho de Deus na terra. E nós estamos encontrando a primeira igreja já uma censura. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Aqui é o Senhor falando. E o que era contra? Qual o problema? Deixaste o teu primeiro amor. Agora, se nós parássemos no versículo 3, nós estamos vendo uma dedicação muito grande. O trabalho, a paciência, não sofrendo com os homens, não, julgando o mal, né, os maus, pondo à prova os falsos apóstolos que estavam já se levantando. A paciência, o trabalho pelo nome do Senhor, no versículo 3. Mas tudo isso era consequência. Era consequência do primeiro amor. Só que eles estavam vivendo agora nas consequências. O primeiro amor já tinha acabado. E eu acho muito interessante porque eu vejo que assim comigo e com todos nós, a tendência nossa é viver por consequências. E o Senhor sempre vai tratar para nós voltarmos à fonte. Aqui eles tinham perdido a fonte, que era o primeiro amor. Ou seja, toda energia, né, todo fazer, tudo que nós temos, todo esse trabalho que nós temos comentado até durante a manhã, hoje no estudo, isso é consequência. E deve ser a consequência do primeiro amor, do amor pelo Senhor. O amor pela verdade que foi instituída pelo Senhor. E não ser motivo de princípio. O ponto de partida não é o trabalho. O ponto de partida é a adoração. E Abraão disse, nós vamos até lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Por quê? Ele estava no coração dele, o Senhor se proverá. Ele vai prover, ele sabe o que é bom, o que vai ser necessário ali. Eu não sei o que é isso. Eu vou saber. E lá ele viu, porque nós vemos que na hora que ele estava a ponto já para imolar o filho, a voz do anjo bradou, ele olha e vê esse carneiro preso pelos chifres nesse arbusto. E eu acho interessante que o chifre, ele é o ponto mais forte do carneiro. Ele é o ponto mais forte, ele é o que ele luta, inclusive, com o chifre e tudo, ele que é o ponto forte. E ele estava preso justamente pelo chifre. O que é isso? O Senhor Jesus, Ele é o substituto. Ele é a provisão de Deus. E o Senhor Jesus, o que trouxe Ele a suportar todas as coisas aqui, foi o mais forte dele, é o seu amor. O amor do Senhor por nós é que o levou até a cruz, que suportou ali tudo que passou, primeiramente nas mãos dos homens, e depois as 3 horas de trevas, na mão de Deus. O juízo de Deus caindo sobre ele, por nossos pecados, ele ficou ali, preso ali, por causa do seu amor. Para a glória de Deus e para a bênção nossa. E Abraão foi levado a esse lugar. O lugar onde havia o substituto. E esse pensamento, às vezes nós sabemos, achamos bonito, mas às vezes nós não abraçamos isso.
Porque nós esquecemos muitas vezes desse substituto, que Cristo é suficiente para cada uma de nossas necessidades. Em vez de nós falarmos com Ele, nós tentamos resolver nossos problemas por nós mesmos. Não é verdade? Nós vamos providenciar. Não, eu vou providenciar. Ah, está faltando uma noiva para mim. Ah, eu vou providenciar uma noiva para mim. Ah, está faltando um trabalho. Ah, eu vou providenciar. Ah, e assim por diante, né? Seja o que você pensar, você está prontinho para correr atrás. O Senhor se proverá. Por quê? Se proverá. É a provisão dele. E para ele mesmo, para a glória dele mesmo. Nós vamos entender que aquilo que o Senhor provê para a sua glória é bênção para nós. Não é verdade? Porque se nós podemos muitas vezes resolver o nosso problema, às vezes nós conseguimos fazer isso, às vezes o Senhor permite que a gente vá resolver o seu problema. Então vai resolver o seu problema. Como Sansão. Sansão, o Senhor falou, agora você vai. E vemos a tragédia. O fim da vida dele. Então, o Senhor, Ele quer prover. Ele quer dar. E esses dias atrás o irmão pregou o Evangelho. Ele falou de versículo lá em Lucas 5. Só para lembrar, o irmão estava falando de obedecer, a obediência à palavra de Deus. E essa obediência, irmãos, logicamente não é uma obediência cega, mas é uma obediência com compreensão. Todo cristão, ele não é cego. Ele é alguém que vê. Inclusive, nós lemos hoje de sujeitarmos, respeitarmos, né, os irmãos e os que falam, os que ministram, os jovens mais velhos e uns aos outros e assim por diante. Nós devemos entender que a característica do cristianismo são pessoas que veem, guiando pessoas que veem também, que é o oposto do judaísmo. Por quê? Porque quem via, guiava o cego. Essa era a característica do judaísmo. Aqueles que viam, guiavam os cegos. E até na época do Senhor, eles caíram num estado tal, que o Senhor chama, é um cego guiando outro cego. E ambos iam cair no buraco. E o cristianismo não é assim, não é quem vê guia o cego, não. Todos nós vemos. Cada salvo ele vê, ele teve luz, ele foi salvo, ele tem luz do Senhor. Mas existe submissão. Não obedecemos cegamente, nós obedecemos vendo. E o irmão estava falando nesse sentido, que da obediência à palavra de Deus, falou de Adão, né, que o diabo falou completamente oposto ao que Deus havia falado. Eva creu, acreditou do que a serpente estava dizendo e veio a consequência. E foi citado esse trecho também. Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, que era o de Pedro, né, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Ou melhor,
rompia-se a rede. E um versículo em João 21. Evangelho de João 21. Não é o mesmo acontecimento. Aqui é depois que o Senhor já havia ressuscitado. João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Estava pensando por que no nosso capítulo de Lucas rompeu a rede. O Senhor falou: vai ao mar alto, lançai as vossas redes. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele vai, lança a rede, pegou tanto peixe que a rede veio, começou a romper, começou a estourar. Mas o que o Senhor dá não acontece isso. Nós vemos a prova disso lá no capítulo 21, que não obstante sendo tanto peixes, não se rompeu a rede. Não se rompeu nada, não perderam nenhum peixe. E por que aqui havia feito isso? Porque o Senhor disse para eles, ou para ele no caso, né? Versículo, nosso capítulo de Lucas, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E ele disse: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele foi lá e lançou a rede dele. E o Senhor não tinha dito isso. O Senhor havia dito para ir lá e lançar as redes. Aqui é meia confiança. Eles já haviam descido do barco, eles já estavam lavando as redes, já estavam guardando, preparando, porque é um trabalho isso. Quem não sabe que um pescador é um trabalhão, tirar a rede, limpar a rede e dobrar ela. E eles já tinham feito, estavam fazendo isso na praia. Quando o Senhor falou: vai lá para o mar alto e joga. Então Pedro pegou uma rede e foi lá. Se ele soubesse que o efeito do que o Senhor estava falando, ele teria pegado todas as redes possíveis e teria levado o mar alto. Mas ele levou uma rede só. Lançou a rede pegou, porque o Senhor falou que ia pegar. Mas só que começou a estourar. Irmãos, o Senhor, Ele não nos dá opção. Nós fazemos a opção. Não é verdade? Nós é que fazemos a opção. Em querer ou não querer o que o Senhor está falando. Ele não dá opção. E quando nós agimos assim, nós perdemos. Não é verdade? Nós perdemos, bênção. E Ele tem tudo para dar. Porque é Ele que provê. E nós estamos vivendo esse tempo aqui que Éfeso está falando ali, aquela carta que nós lemos, de consequências. E nós vemos hoje a ruína que nós estamos vivendo. Por graça, existe o remanescente reunido ao nome de Cristo.
E o remanescente, ele é a prova da ruína. E às vezes nós enxergamos isso. Nós estamos, né, conformados com uma certa forma, com esse sistema todo, que às vezes nós não enxergamos a ruína que existe isso. Mas a verdade estabelecida no princípio era o corpo de Cristo. Os cristãos, eles iam e se reuniam como corpo de Cristo. Aquelas 120 pessoas que subiram naquele cenáculo, era um grupo. Em Atos 2, subiu o grupo e desceu o corpo de Cristo. Eles eram o corpo de Cristo. Foram batizados num só corpo. E daí veio ruína. Veio divisões. E o Senhor não instituiu vários corpos. Ele instituiu um só corpo. O corpo de Cristo, onde todos os salvos pertencem a esse lugar e deveriam estar num lugar que Ele é o Senhor, e o lugar onde que Ele instituiu é o lugar de provisão, é o lugar onde o substituto vive. É o lugar onde que Ele se põe, e Ele que conhece cada uma de nossas necessidades, nossos problemas, é Ele que vai prover todas as coisas. O amor a Cristo deve ser o princípio, irmão, de cada passo, de cada ato, né, nosso. E esperar. E se nós falhamos, versículo aqui em Lucas, capítulo 22, entender que só a graça soberana de Deus é que pode capacitar uns poucos para estar reunidos, segundo a sua vontade. Lucas 22, versículo 31. Disse-lhe também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confia nos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Versículo 32. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro aqui, ainda na sua autoconfiança, ele estava caminhando, prometendo ir até a morte, achando que ele podia ir até a morte por causa de Cristo, que de jeito nenhum, que todos não ultrapassariam, que todos se escandalizassem, ele jamais faria isso. E nós vemos que, por tão pouco, ele nega o Senhor. E o irmão disse que, se ele não tivesse negado ali, na ocasião que ele negou, que diferença ia fazer? Nenhuma. Ele não ia morrer por causa disso. Na situação dele ali, ele não ia morrer para as pessoas que estavam perguntando se ele era discípulo do Senhor. Mas ele, mesmo assim, ele negou. E ele aprendeu ali, chorando amargamente, que o Senhor é que tinha a razão. Mas aqui eu estou pensando que antes que acontecesse tudo isso, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então esse lugar é o lugar onde que Cristo está cuidando de nós. O Senhor não foi orar por ele quando ele chorou amargamente. Porque quando ele chorou amargamente, cantou o galo, ele olha para o Senhor estava lá
pretório, né? Ele olha e vira e olha para Pedro. Na hora que o galo cantou. O Senhor teve o amor, né, e o cuidado de lá olhar para Pedro, e Pedro olhou para ele e foi embora e chorou amargamente. E não foi ali que o Senhor orou por ele. Antes diz aqui, eu roguei por ti, ele já tinha orado por Pedro. Isso é provisão do Senhor. É Ele intercedendo por nós antes da nossa queda, para que a tua fé não desfaleça. Isso, irmãos, é graça plena dele e uma exortação para nós de dependência dele. Entender que basta, né? A palavra, quando nós lemos, nós devemos entender que ela é a autoridade suprema para nós. Nós nunca devemos pensar que nós podemos mudar a palavra de Deus. Como orarmos, por exemplo, né? Quando a palavra nos fala para nós orarmos sem cessar e orarmos por uma necessidade, não quer dizer que você vai orar para Deus mudar de ideia. Você está fazendo uma coisa que é contra o Senhor, contrário à palavra do Senhor, que nós temos escrito aqui. Ah, mas eu vou orar. Ó, Senhor, mas Senhor. Eu vou orar para Deus mudar de ideia? Deus não vai mudar de ideia. Nós é que devemos mudar a nossa ideia. E estarmos, como diz Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é não vos conformeis? Não é olhar assim, eu não estou conformado, não é isso. É você pegar uma forma, quando você faz um bolo, por exemplo, né? Você pega uma forma, já tem o nome, a forma que é a forma que vai ficar o bolo. Então, às vezes nós somos conformados com esse mundo. Nós somos adaptados a ele. E não vos conformeis com esse mundo. Não ficar como tirar o bolo e falar, pô, tá aí é um bichinho, um coração, seja o que for que você fez, vai ficar daquele jeito. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o que nós pegamos diante da palavra de Deus, se eu estou lendo que eu não devo tal coisa, não devo fazer tal coisa, eu devo entender que eu não devo fazer aquilo, acabou. Não importa o que eu ache, o que eu pense. Ela é a autoridade. Lançai as vossas redes. Eu vou lançar só a rede. Já lavou tudo mesmo, está tudo aí. Eu vou lançar a minha rede só. Foi lá para o barco e jogou a rede. Meia obediência também não adianta. Perdemos. A única coisa que nós temos, perdemos. Não é verdade? Então Abraão ali, ele deu os passos de fé, irmãos. Isso que é. E aquilo não é a carne. Não é a carne atuando. É a fé. No entanto, ele chegou no pé do monte, ele falou para os dois jovens, ficai aqui com os jumentos. Eu e o rapaz, nós vamos ler. O que é isso? Os jovens nos fala de vigor. Isso é muito bom, né? Nós vemos jovens, que bom que é o vigor da juventude. Mas mesmo esse vigor deve estar em sujeição à palavra de Deus. E ele disse, ficai aqui com o jumento. Teimosia não tem lugar também. Não existe lugar para a ação da carne e nem tampouco a teimosia. Ficai aqui com o jumento, nós vamos, eu, rapaz, nós vamos adorar. Então esse lugar é onde fica porta fora. Tudo que é da carne deveria ficar. E é um lugar de adoração que o Senhor se proverá. Irmãos, a frequência, queria falar um detalhezinho, a frequência de estarmos nesse lugar, porque é um lugar físico também, nós estamos falando do lugar que é a mesa do Senhor, mas é um lugar físico, por quê? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, é um lugar. Quando o Senhor falou para João e Pedro, ali em Lucas 22, uma passagem bem conhecida,
Onde, Senhor, queres que a preparemos? Ele falou, vai, segue um homem com um cântaro de água. Na casa que ele chegar, é lá. Ou seja, tinha uma casa onde tinha uma rua e tinha um lugar. Era um lugar geográfico, era um lugar físico. E a Assembleia nesse mundo, ela não é uma coisa abstrata. Ela existe, ela está reunida num lugar. E é esse lugar que nós devemos estar com aqueles que, como diz Paulo em Timóteo. Porque esse lugar que nós reunimos, às vezes no meio de tanta fraqueza, às vezes não, no meio de tanta fraqueza e tanta ruína, mas o Senhor, a presença, irmão, isso que eu quero dizer, a presença dele nesse lugar é a bênção para nós. Não é a eloquência do irmão X, ou do fulano, ou do Beltrano, é a presença dele. É ele que vai revigorar os nossos corações. A presença dele, irmãos. Às vezes nós não entendemos isso, sabe? Que a presença do Senhor, respeito a ele aqui, tudo que ele é ele. Tem um versículo, eu acho que é em Jó 14, eu acho que é, para terminar, que nós estamos no nosso horário já. E é isso mesmo, Jó 14, versículo 8 e 9. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Um toco morto, pelo cheiro das águas brotará e revigorar. Irmãos, esse lugar que muitas vezes nós sentamos aqui como um caco, como um tronco morto sem nada no pó, a presença dele, irmãos, o cheiro das águas, como diz aqui, a presença dele, ele é capaz de dar vida, irmãos, levantar nós, que muitas vezes esse mundo é o que nós estamos vivendo nele, ninguém, não precisa ensinar ninguém o que é esse mundo, é a presença dele que vai trazer uma porção, sabe, um hino, um pensamento para revigorar nossas forças. E como é bom estarmos onde o Senhor está, o lugar onde o Senhor se proverá. Que o Senhor nos abençoe essa palavra. Podemos dar graça?